Olá, bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. E no day after da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, o mercado segue processando os novos cenários para a principal economia do mundo, que continua no foco dos investidores com a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros. A expectativa é que o Banco Central americano decida por um novo corte de 0,25 pontos base. Aqui no Brasil, a decisão sobre os juros já foi divulgada na véspera e, como esperado, o Copom optou por elevar a Selic, que agora está em 11,25%. Ainda na agenda do dia, os balanços corporativos continuam e hoje o mercado deve conhecer números de Assaí, Magalu e Petrobras. Ainda aqui no Brasil, o investidor segue na expectativa pelo pacote de corte de gastos do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo deve bater o martelo hoje sobre as medidas. Segundo ele, alguns detalhes ainda precisam ser resolvidos com o presidente Lula. Logo mais, às 9h30 da manhã, Haddad deve se reunir com o presidente Lula no Palácio do Planalto. E sem dar detalhes, o ministro disse que o pacote será composto por uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. Em entrevista à Rede TV, o presidente Lula disse nesta quarta-feira que o mercado financeiro reage com hipocrisia diante da espera pelo anúncio do pacote de gastos. Lula questionou se o Congresso abriria mão das emendas parlamentares para contribuir com o ajuste fiscal. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu às vezes acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira. Com a decisão do Banco Central em elevar a taxa Selic, o Brasil se consolida como o terceiro país do mundo com a maior taxa de juros reais. Segundo o relatório do Money.eu, com juros reais de 8,08%, o Brasil fica atrás apenas da Turquia, que lidera o ranking com 15,18% de juros, e da Rússia, que é o segundo colocado, com 12,19%. Lembrando que o juro real é o valor considerando a taxa de juros descontada a inflação. Este foi o CNN Mercado. Eu volto às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Até lá!